Olá a todos! Hoje vou fazer umas bolachas de aveia, mas umas bolachas de aveia na versão irlandesa. Não tem açúcar, não tem farinha, são basicamente só aveia. Nós descobrimos estas bolachas em 2017, quando me mudei para Londres, e era uma coisa que consumíamos com muita regularidade por serem, eu não gosto muito de usar esta palavra, mas por serem saudáveis. Portanto, não tinham açúcar, tinham só aveia, e a aveia é um cereal integral, rico nutricionalmente, que sacia bem a fome, e dão para usar com salgados, com queijo e fiambre ou até com compota. Aqui nos Estados Unidos eu não encontro dessas bolachas e no outro dia pus-me a experimentar com aveia e descobri que são muito fáceis de fazer e saem muito mais baratas de fazer em casa do que comprar. Eu tenho aqui 2 chávenas e meias de flocos de aveia, 225 gramas, eu também depois ponho a receita nas histórias. Eu estou a usar flocos grossos, a aveia às vezes também vem em flocos fininhos, que são assim mais pequeninos. Podem usar um ou outro, que nós vamos moê-los no processador de alimentos. Mas eu para este efeito gosto dos grossos aqui. Portanto, vou pôr isto no processador de alimentos. Se não tiver o processador de alimentos, uma bimby, qualquer coisa que faça daqui uma farinha. Vou juntar sal, uma colher de chá de sal e bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio basicamente não é bem para fazer crescer a massa, as bolachas não crescem, mas é um ingrediente alcalino que ajuda a corar também um bocadinho as bolachas. Estas bolachas, como não têm açúcar ou grandes ingredientes que corem no forno, nem ovos, nem nada, ficam muito pálidas e o bicarbonato de sódio ajuda ali um bocadinho. Então eu vou processar isto, fazer aqui uma farinha. O que eu quero é uma parte da farinha, bastante fininha, mas ainda há assim uns pedacitos aqui e ali. Isto não precisa de ficar uma farinha completamente homogénea. É só para dar uma liga de massa, se forem os flocos inteiros não dá. Agora vou juntar os ingredientes líquidos. As receitas tradicionais irlandesas, pelo menos as que eu vi, usavam muito a banha, hoje em dia usa-se manteiga. Eu vou usar azeite. Eu tenho sempre azeite em casa, à boa maneira portuguesa, e gosto mais até de usar azeite do que até a manteiga. E vou usar uma colher de sopa aqui de xarope de acer. Se não tiverem xarope de acer podem usar mel, podem até omitir, porque não vai adoçar a bolacha, mas como tem o sal ali, aquele bocadinho de açúcar ajuda. Mas podem omitir, também já fiz sem e ficam boas na mesma. Vou fazer simples, sem mais condimentos, mas podem pôr, por exemplo, orégãos secos, rosmaninho, até uns flocos de chili, gengibre em pó, se quiserem dar um sabor. Eu vou fazê-las neutras porque assim dá para combinar com mais coisas. Agora vou só pulsar um bocadinho. Vou tirar aqui esta tampa e vou juntar água. Esta água está quente, não sei se ainda dá para ver o vapor a sair. Eu fervia antes de começar a fazer a receita, portanto ela está quente, mas não está a ferver. E é 1/3 de chávena ou 85 gramas. Eu peso a água. Eu não sei se toda a gente sabe, se calhar sabem, se calhar não, mas os laticínios, portanto leite, natas, iogurte, os ovos e a água têm o mesmo peso em peso e em volume, ou seja, se eu medir numa chávena 50 ml de água, pesa 50 gramas de água. Eu acho sempre mais fácil usar a balança porque acaba por ser mais exato. Agora vou ligar o processador e vou dar a água. Quando começar a formar uma massa, eu normalmente junto a água toda, mas se virem que forma muito depressa, não precisam de pôr a água toda. Já tenho aqui a minha massa, vou tirá-la. Da mesma maneira, se virem que está muito seca, podem juntar um bocadinho mais de água, mas normalmente eu fico bastante contente com esta quantidade de água. Eu vou pôr isto aqui na bancada, vou polvilhar um bocadinho com estes flocos mais fininhos de aveia, só para não pegar tanto à bancada, e depois quando elas cozem também ficam ali com um bocadinho de decoração desses flocos fininhos de aveia. A aveia, eu disse que era boa porque tem um índice glicémico relativamente baixo e também é um cereal integral, é só coisas boas, mata a fome, tem um bocadinho de proteína, é bom para tudo. Portanto, eu polvilhei um bocadinho em baixo e vou polvilhar um bocadinho em cima. E daqui vou fazer um quadrado e depois vou com o rolo da massa estender. Eu quero fazer um quadrado mais ou menos de 25 cm. Isto também não precisa de ser exato, podem fazer redondo. Se tiverem miúdos, dividem a massa, cada um faz o seu. Eu não vou cortar as bolachas em redondo, porque depois é mais fácil, há mais desperdício de massa. Eu gosto de fazer quadrado, porque depois a gente corta quadrados de bolachas e não há o cortar, o reamassar, o formar bolachas outra vez. Portanto, eu vou rodando a massa sempre assim, 90 graus, por uma razão, para ter a certeza que não cola muito à bancada, para começar.
e também para não estar sempre e para tentar ter uma espessura mais ou menos igual. Outra coisa que eu faço quando com o rolo da massa é, eu ponho no meio e pressiono para baixo, e depois levanto, ponho no meio e pressiono para cima. Não movimento de trás para a frente. Se eu faço de trás para a frente, acabo, especialmente se tivermos com massas, a aveia não tem glúten, mas se forem sensíveis ao glúten, usem aveia sem glúten. Normalmente o que acontece, a aveia é produzida nas mesmas instalações onde é o trigo e, portanto, às vezes tem contaminação cruzada. E, sobretudo, em massas que têm glúten, se começam a fazer este movimento para trás e para a frente, estão a tornar as massas duras. Quando ela começa a ficar maior, tenho aqui esta coisinha que levanto e para ter certeza que não se está a colar. Eu agora vou estender isto então aos quadrados, portanto não há pressa, agora estamos todos em casa, ninguém tem que fazer isto em 5 minutos. Eu gosto dos 25 cm porque acho que faz, portanto depois corto em quadrados de 5 cm cada um, portanto faz 25 bolachas, portanto 5 verticais, 5 horizontais, 5 vezes 5, 25. E depois 25 bolachas que se guardam. Portanto, eu vou acabar aqui, eu tenho a régua, eu uso a régua muitas vezes para medir as coisas, sobretudo quando quero que fiquem assim direitinhas, mas a olho também dá. A espessura será o quê? 2 ou 3 milímetros, mais coisa, menos coisa. Agora já não estou a mexer tanta massa, já está um bocadinho grande e como a aveia, eu disse, não tem glúten, também não tem aquela elasticidade e pode-se partir um bocado. Pronto, eu acho que está quase lá, só passar aqui, portanto, como podem ver, eu levanto sempre o rolo da massa. Agora, para a régua, vou então medir, esta régua não tem aqui muito espaço, vamos medir então cerca de 5 cm por bolacha, eu preciso tirar aqui esta coisinha da frente, senão do chão não passa, senão não tem espaço para a minha régua. Eu em inches uso 2, em centímetros são 5, e marco normalmente em baixo, e depois marco um bocadinho mais ou menos em cima e depois com a faca pressiono. E portanto fazemos as tais 5 colunas. Agora também se pode fazer a olho, se for uma bolacha mais pequena ou também não faz diferença. Quando temos muito tempo em casa, eu passo muito tempo em casa, há muita coisa de ter a fome quase nervosa, que estamos sempre a comer e temos sempre vontade de comer um snack qualquer. E estas bolachas são boas porque podem ver, são muito simples, é só aveia, um bocadinho de azeite, água, mas elas até saciam bastante e depois podem pôr, se quiserem, um bocadinho de queijo ou até queijo creme, salmão fumado, fazer uma espécie daquelas bagels. Agora vou medir só este. Às vezes a primeira é bom medir, depois com o olho a gente já sabe mais ou menos as medidas. Há umas que ficam aqui mais tortas, não faz mal, são para a cozinheira. Portanto, elas não chegam sequer a ir para o frasco, porque eu com umas antes de alguém poder ver que as bolachas não ficaram direitas, mas também podem ir. E portanto, eu agora tenho aqui as minhas bolachas. Tenho o forno atrás de mim a aquecer a 180 graus. Convém sempre aquecer o forno pelo menos 15 minutos. Para estar bem quente, muitas vezes, eu não sei os vossos fornos, o meu cá em casa apita. Eu ponho a temperatura e ele quando chega àquela temperatura apita, mas a única coisa que significa é que o termostato atingiu aquela temperatura. O forno em si, o espaço todo, pode não estar ainda bem quente e nós queremos que esteja bem quente. Tenho um tabuleiro, forrei com papel vegetal, não é preciso polvilhar com mais nada e agora vou pôr as bolachas no papel vegetal. Elas podem ter colado um bocadinho, eu estou a usar esta espátulazinha pequenina, mas qualquer coisa pode ser até uma espátula, uma faca da cozinha, passo por baixo para estirar e depois dispomos então no tabuleiro. E é isto, não precisam de mais nada. Vão ao forno a 20 minutos e eu depois vou mostrar o resultado final. Espero que experimentem em casa e que se divirtam a fazer estas bolachas de aveia.